Sejam muito bem-vindos, mais um episódio do CoachCast. Dessa vez temos Dr. Fabiano de Abreu, diretamente de Portugal, e é um prazer ele estar aqui conosco e gentilmente deixou lá dos seus afazeres de lado e veio falar esses 30 minutos aqui no CoachCast. Dr. Fabiano, muito obrigado, seja super bem-vindo e aqui o espaço é todo seu. Olá, Sérgio, tudo bem? Agradeço o convite e desejo todo o sucesso do mundo. Conheci sua estrutura, você me mostrou sua estrutura e realmente vai ser um sucesso. Então, esse é o início, é apenas o início. É apenas o início, com certeza. Então, conta para a gente assim, como começou, Dr. Fabiano? Como é que ele começou a vida? Olha, o doutor Fabiano ele é cedo, né? Ele é mais recente. Mas o Fabiano ele começou desde muito pequeno. Eu escrevia filosofia já muito pequeno, eu tentava entender o comportamento humano. Até hoje eu tento entender o comportamento humano, não é fácil de desvendar. E é por isso a razão das minhas formações. As pessoas falam, nossa, mas por que tanta formação? Para que tanta formação? Como é que você conseguiu fazer tantas formações? E a resposta é muito simples. Eu tenho uma frase que diz que metas são motivos de vida. E eu quero adquirir conhecimento, porque eu sou um curioso. Quando eu me inscrevo numa universidade, num curso, eu tenho a meta de completar o curso. Isso não é um pensamento colecionador. É uma meta, porque a partir do momento que você tem início, meio e fim, você tem uma meta determinada. E me obriga a ter que estudar, até porque os sistemas, a maioria eu faço online, até porque não tenho tempo, e os sistemas eles me cobram, olha, tem aula hoje, entendeu? E aí eu acabo sendo obrigado a ter que ir ali, né, no meu curso. Eu dedico todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas por dia, para um curso que eu esteja fazendo. Atualmente estou fazendo um curso que fala sobre a Covid e as sequelas em relação ao cérebro. Já escrevi um artigo sobre isso, científico, já foi publicado. Fui, inclusive, o precursor em falar da sequela da Covid, junto com o doutor Iano, doutor Roberto Iano, cardiologista. Mas eu estou me aprimorando, porque é um cientista americano muito famoso, e eu quero absorver o conhecimento dele. Eu sou um ladrão de conhecimentos. Então, se eu ver que o Sérgio tem um conhecimento daquela coisa ali que eu quero conhecer, eu vou tentar roubar teu conhecimento, Sérgio. Eu vou conversar sobre isso com você, vou te ouvir, não vou falar nada, vou ouvir você o tempo inteiro para que eu possa roubar o máximo do seu conhecimento. Até porque a gente é meio parecido, careca de barba, então é mais fácil ainda. Então, minhas formações estão relacionadas a entender o comportamento humano. Por isso que eu tenho licenciatura em História, tenho licenciatura em Biologia, tenho bacharel em Psicologia, né? No caso, Biologia e História fiz no Brasil, fiz a Psicologia e Neurociência nos Estados Unidos, e aí eu fui buscando, fiz Neuropsicologia aqui em Portugal, né? Fiz mais neurociência aqui em Portugal, fiz Psicologia também, extensão, fiz Nutrição Clínica aqui também, fiz na França, finalizei o mestrado em Psicologia numa universidade que está em 65, melhor do mundo, em Paris, na França. Né? Fiz na Logos University, também nos Estados Unidos, que eles me deram uma condição maravilhosa de estudo. Inclusive, eles foram maravilhosos também em colocar o Dr. Henry Wu, que é o chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade do Estado de Idaho. E hoje ele também trabalha num hospital lá nos Estados Unidos e ganhou o prêmio do melhor professor de saúde de 2020 dos Estados Unidos. Legal. E ele foi um orientador em neurociência pela Logos. Então, eu passei por ótimas pessoas, não vou mentir, utilizei de estratégias, utilizei macetes, né? Eu peguei o meu teste de QI, coloquei embaixo do braço. Não estou dizendo dos testes das sociedades, como a gente estava conversando anteriormente, não falo dos testes para entrar na sociedade, não. Eu falo teste fora da sociedade mesmo que eu fiz, para ter que registrar, fazer tradução juramentada, documento oficial, para bater porta em porta, perguntando se eu tenho bolsa, se eu tenho desconto ali, né? E também negociando tempo de estudo. Né? Eu consegui muito bem isso. Por exemplo, o curso que eu fiz aqui em Portugal há 2 anos, eu mostrei o teste, tal, mostrei meu currículo, aí abriram para que eu pudesse fazer ele em menos tempo.
E falaram que em 1 ano você termina esse curso. Na verdade, eu terminei em 7 meses. Caramba. Então, eu sou muito dedicado, muito dedicado. Eu, quando começo o negócio, eu vou. É uma viagem, eu mergulho naquela atmosfera e vou, liberando dopamina, é o neurotransmissor da recompensa, né? Liberando serotonina, e vou seguindo. E aí fiz psicanálise, fiz um mestrado em psicanálise, foi muito bom no Instituto Gaio, no Brasil, porque eu atendi pacientes que não têm condições. Você é obrigado a atender pacientes no mestrado, e eu atendi aqueles que não têm condições financeiras de pagar psicanálise. Então, foi uma lição de vida muito grande tratar dessas pessoas. Né? E pronto, fiz tecnólogo em antropologia, eu já tinha pós-graduação em antropologia, quis fazer o tecnólogo, tanto que agora, na Guerra da Rússia, estou falando muito sobre isso com as rádios e tal. E pronto, é isso, tentando desvendar o comportamento humano, que eu fui descobrir na neurociência, que a neurociência tem o meu doutorado, recebi o convite da California University, para o pós-doc da neurociência, que era só entregar o trabalho para eles e o meu histórico já fez valer. Né? Então, já está tudo ok, esperando o momento deles me entregarem. E foi na neurociência que eu descobri a razão. Eu posso dizer isso. Na neurociência, eu descobri a razão pela matéria. Através da matéria, a razão do comportamento humano. E aí eu fiquei feliz em relação a descobrir, pelo menos, a razão em relação ao comportamento humano. E agora, a minha felicidade é conseguir, e eu me cobro muito, ter ideias para melhores soluções para que as pessoas possam ter um melhor bem-estar, uma melhor saúde mental. Então, se você me perguntar qual é o seu objetivo hoje, tá? Meu objetivo ele é fazer dos meus clientes pessoas profissionais com credibilidade, famosos, porque eu também tenho uma assessoria e eu assessoro muitos profissionais da saúde e de outros segmentos também, tem advogado, tem economista, e eu faço esse trabalho de consultoria, de ideias, transformar a carreira deles. É uma coisa que eu não vou deixar de fazer, gosto muito. E a minha questão acadêmica não é financeira, é uma questão mais para eu aprender mais, cada vez mais, e ajudar os outros, porque eu ganhei tanta experiência no meio acadêmico, Estados Unidos, França, Espanha, fiz filosofia na Universidade de Madrid, por exemplo, e México, onde eu dou aula, eu sou professor na Universidade de Santander, e todos esses países que eu passei, e toda essa experiência que eu adquiri, eu fundei uma assessoria acadêmica. Então, eu pego a pessoa e trago de volta para o meio acadêmico. Eu tenho médicos, por exemplo, que têm horror por escrever. Já estudei muito, Fabiano, já estou 10 anos nisso, aquela coisa toda. E eu falo, doutor, só me dá o teu conceito. Deixa que o resto eu faço. Eu vou entrar junto com você no artigo científico. Você traz o teu método para mim e eu escrevo o artigo e coloco também meu método em cima do teu. E você não precisa botar a mão no texto, não. Deixa que eu boto a mão no texto para você. Porque eu sei que médico não tem tempo. E eu trabalho dentro de laboratório e escritório. É diferente. Eu estou sentado aqui e eu posso adquirir ali, pego o meu domingo, pego o meu sábado para escrever um artigo científico. Mas não só isso, eu tenho uma equipe, né, hoje. Hoje eu já tenho uma equipe. Eu sou diretor de um centro de pesquisa também e eu tenho uma equipe grande, são todos acadêmicos, gente fera, gente formada em boas universidades, que me ajuda nisso tudo. Né? Então, às vezes, estou muito corrido, estou sem tempo. Eu pego o conceito do médico, coloco o meu conceito, faço uma redação enorme e eu chego para o acadêmico que quer participar junto comigo do estudo, quero. Então, tá bom. Então, você participa comigo, mas coloca aqui as referências, as regras do artigo, porque eu não tenho mais tempo de ficar... Me perguntaram, Sérgio, como é que você produz tanto artigo científico e faz tanta coisa? Isso não é possível. Eu falei, é possível se você souber administrar a sua empresa. Se você não vai pensar que aquele neurocientista famoso que publicou aquele artigo científico maravilhoso colocou a mão no texto, não. Ou ele está fazendo um experimento, ou ele está concluindo seus conceitos, suas ideias, sua teoria,
ou ele está escrevendo ali, colocando a mão no texto. Por isso que a equipe é grande, porque tem alguém ali para estar fazendo esse tipo de coisa. E aí, geralmente, a gente bota, às vezes, estudante universitário, pessoas que... Eu dou aula de mestrado na Universidade de Santander, do México, que está em 15 países a universidade. Mas hoje eu estou no México, mas o meu programa de neurociência da educação vai para a Espanha também e vai para os outros países da Santander, mas começou no México. E na Logos University, nos Estados Unidos, que eu dou aula de doutorado para alunos que falam português, a maioria são médicos, né? Então, eu tenho que botar eles para colocar a mão na massa também. Olha, você está fazendo doutorado, você tem que escrever artigo científico, você tem que botar a mão nos artigos. E aí, eles colocam a mão no artigo. Falei bastante, Sérgio. Não, mas aqui o espaço é todo seu, e assim, isso vai inspirar quem quer ter uma carreira assim, bastante diversa, né? Que você é empreendedor, professor, empresário e profissional liberal, e, na verdade, assim, você tem várias frentes aí, né? E definitivamente eu entendi que a organização disso tudo é um ponto fundamental para que você consiga dar esses passos, né? Não só isso, Sérgio. Tomada de decisões. A tomada de decisão ela fica no córtex pré-frontal medial do cérebro. Você tem que utilizar a tomada de decisões. É aquela velha historinha. Acorda, vai fazer ginástica. Ah, Fabiana, eu tenho preguiça. Então você coloca o tênis do lado, coloca a meia em cima do tênis, coloca o short em cima do tênis, coloca tudo ali. Quando você acordar e botar a tua roupa, e quando você coloca o tênis no pé, dificilmente você não vai fazer. Então, a diferença é a tomada de decisões, é a dinâmica. A pressa é inimiga da perfeição. Mentira. Se você tiver inteligência e capacidade, você pode fazer as coisas de forma dinâmica e ter bom resultado, sim. Porque hoje o mercado exige dinâmica. Você tem que fazer logo as coisas, concluir e com eficiência. Então, a sua competência, a sua inteligência em cima daquilo que você vai fazer é o que conta. Você pode fazer aquilo rápido e bem feito, sim. Claro que você pode. Então, eu acho que falta muito isso na tomada de decisão das pessoas, processo criativo. A gente sabe, eu tenho um artigo publicado, inclusive, em 2018, a internet está deixando as pessoas menos inteligentes, a rede social está fazendo isso, está prejudicando a inteligência do cérebro. Então, menos rede social, mais leitura, mais conhecimento. É tão engraçado, Sérgio, eu estava conversando com você sobre os haters, né? Uhum. Que aqui o pessoal vê minhas formações e é mentira, não é possível. Né? Na verdade, não é possível para quem não tem capacidade de conseguir. Né? Você não tem capacidade, não tem tomada de decisões para fazer, aí tudo se torna impossível para você. E já me denunciaram para o Lattes, eu tive que responder, para o órgão de psicologia do Brasil, tive que responder, aqui em Portugal, tive que responder, tive que provar tudo isso. E essas pessoas fizeram um bem muito grande para mim, porque o fato de eu ter que responder, eu me tornei amigo de pessoas desses órgãos. Né? E isso me beneficiou muito, muito. A cada um que tenta detonar, é incrível como me traz coisas boas, é incrível como ele consegue fazer uma alavanca para eu crescer mais ainda. E isso me satisfaz muito. Por isso que quando alguém tenta falar alguma coisa, eu olho aquilo ali, percebo que ele tem um distúrbio, uma perturbação, até porque, como eu comentei com você antes, Sérgio, quem tem tempo de estar digitando, falando mal de alguém, é porque está com tempo. Então, isso já é alguma coisa. É verdade. E se você está ali falando mal de alguém, existe uma condição do cérebro que explica a razão para isso. Porque quando você está feliz consigo mesmo, você libera neurotransmissores da satisfação, da felicidade, que inativa, assim, o sistema límbico do cérebro, a região que vai te trazer coisas, pensamentos ruins, ou a vontade da ira, a raiva, inibe, de maneira com que você não tenha vontade de fazer. Olha que interessante. Então, aquela pessoa que vai ali para prejudicar o outro, ela está com um problema ali psicológico que ela precisa resolver. Né? E se ela continuar fazendo isso, ela vai diminuir a anatomia do cérebro, do sistema límbico, e pode chegar a uma depressão, transtorno, a problemas mentais. Olha só que interessante, né? E você acha que, por exemplo, eu tenho que definir a minha carreira já no início ou eu posso ir construindo? Olha,
Sérgio, quando entrei para a faculdade, jovem, eu entrei em psicologia e aí, na época, eu desisti por causa da professora. Ela falou algo que eu não concordei e eu fui expor meu pensamento e ela ficou com raiva disso e eu senti que ela estava induzindo que fosse o que ela queria que acreditasse. Aí isso me desanimou, eu saí na época. Aí cheguei a entrar para o direito, fiz direito alguns períodos e abandonei. Aí depois eu entrei para hotelaria e turismo. Era uma fase muito rebelde da minha vida. Uhum. Hotelaria e turismo para poder viajar. Só que eu já estava já na metade da faculdade e eu falei com o coordenador na época. Eu falei, olha, meu pai trabalha com atacado, meu pai é distribuidor de alimentos, tem marca de feijão e tal. E ele perguntou se eu não ia trabalhar com ele. Fico aqui ou vou trabalhar com ele? Aí ele falou para mim assim, vai trabalhar com ele. Você na hotelaria e turismo não vai ganhar o que tu vai ganhar trabalhando com teu pai. Você vai ser um gerente de hotel, né? E você tem um limite salarial em relação a isso. Isso vai do tamanho da tua ambição. E aí eu fui trabalhar com meu pai. Só que um ano que eu trabalhei com meu pai, eu vi o quanto é complexo trabalhar no ramo alimentício, né? Fiscalização, o tempo todo. Nossa, horrível. Aí eu falei, caramba, tem que passar por isso tudo. É engraçado que eu fui me metendo numa coisa pior ainda. Aí eu peguei, eu gostava de informática, eu já tinha curso de informática, desde pequenininho eu fazia, minha mãe me botava porque eu gostava, e eu desmontava e montava computador. Meu pai tinha uma boa condição financeira, então eu tinha um XT, computador, eu tinha um 386, né? E eu desmontava e montava computador, eu turbinava. Eu lembro da época do início que turbinava. Nem tinha importação na época. Eu ia nas lojinhas que o pessoal trazia do Paraguai para comprar as peças tal. Só era pequeno. Aí eu estava trabalhando um ano com meu pai e percebi que muitos dos clientes dele que tinha mercado, supermercado, não tinha computadores na época. Aí eu ia no shopping de informática e pesquisava os preços, pegava os preços menores, colocava o meu valor em cima e perguntava, quer que eu monte os computadores lá para você? Custa tanto. Ah, Fabiano, você faz? Eu faço. Instala o software. O programa, eu sabia instalar software, sabia fazer isso tudo. Sabia não, sei, né? Você não esquece. Sim. Aí eu peguei e um computador na época, Sérgio, eu ganhava R$ 1.500 num computador na época. Na época o computador tinha um valor bem maior, né? E teve um mercado na Rocinha, na favela da Rocinha, que ele comprou 30 computadores comigo. Caraca. Faz as contas. Olha só. E eu trabalhando com meu pai o dia inteiro, né? Aí eu pegava meus horários que dava ali e final de semana para montar computador. Ah, Fabiano, você não teve infância? Para mim, isso era diversão. No caso, eu era jovem, eu tinha 19 anos. Uhum. Ah, Fabiano, você não teve juventude? Eu tive, mas isso era uma diversão. Para mim, isso é uma juventude. Muito Então, eu bom. montava lá o computador, instalava o software, tudo, e instalava lá no supermercado. Né? Foi com 19, 20 anos, foi quando eu abri a minha primeira empresa. Eu acho que foi por isso aí, sim, Sérgio, 20 anos, 20 anos. Aí eu peguei, aqui eu não gosto de errar, eu sou muito perfeccionista, né? Aí eu peguei, depois de um ano, e falei com meu pai. Falei, pai, eu vou sair daqui. Não, por que você vai sair daqui, pai? Você tem sócio, e eu estou aqui, tem meu primo de gerente, sabe? Eu acho que não tem muito lugar aqui para mim, porque eu gosto de informática, eu vou montar minha loja de computador. Loja de computador? Que dinheiro. Eu falei, pai, esse um ano que eu estou contigo, eu vendi para os teus clientes computadores, juntei. Juntei dinheiro. Aí, tá bom. Aí eu abri a minha primeira loja no shopping, na área mais barata, que chamava Corredor da Morte na época, porque era a parte mais vazia, tinha lojas fechadas. Aí eu aluguei a loja ali, nossa, comecei a vender, eu fazia minha própria publicidade, botava no jornal, e aí virou o Corredor da Vida, que eu brinco, né? Começou a ficar cheio, deu fila, né? Botava os anúncios, fazia
eu tenho comércio no meu sangue, né? Meu avô saiu de Portugal para o Brasil, foi ser comerciante, meu pai comerciante, né? E minha avó também, tudo Legal. comerciante. Seu pai está no Brasil ainda? Meu pai está aqui em Portugal. Ah, tá aí. Meu pai está em Portugal. Minha mãe é portuguesa, meu pai nasceu no Brasil, tem cidadania portuguesa. A família do meu pai é de ascendência escocesa. Ah, legal. A região da Escócia, Irlanda, é a ascendência dele. E tem um pouco de judeu também no sangue Aham. dele. Eu já fiz DNA de todo mundo na minha família. Que legal. Depois eu vou passar, inclusive, aqui na descrição desse episódio, vai ter o teu site ali para as pessoas entrarem, te conhecerem mais e entenderem. Eu estou com o teu site aberto aqui e é fantástica a história. Tu me chamou para falar da minha vida, não vai dar tempo para falar da minha vida. Não, com certeza a gente precisaria de alguns episódios, né? Eu vou tentar até ser até mais resumido, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas, desculpa, eu peguei e minha loja se tornou 5 lojas. Eu estava com 5 lojas no Rio de Janeiro. Aí depois eu abri uma distribuidora, um depósito grande, e aí eu tinha uma marca de computador. Tinha uma marca de computador, eu montava computadores e vendia, e comecei a vender para governo também, licitações, tal. O negócio cresceu bastante. Eu cheguei a ter um total, em todo o tempo de informática, de 122 funcionários. E aí veio a crise, né, de 2008, aquela marolinha que o Lula falava, né? Na verdade, não era marolinha na informática, não. A informática estava quebrando. Foi pesado. E eu tomei muito calote. Não me pagaram. Isso foi em 2008. Então, a gente está falando aí de 10 anos de informática, mais ou menos, que eu fiquei. Né? Não com exatidão. Sim. Mas... E aí eu quebrei. Tomei muito calote mesmo, muito. Fulano não me pagou e cortei o crédito dele, aí o outro me pagou, cortei o crédito, tal, tem até governo que ficou devendo. Mas, enfim. Aí eu peguei e falei, já era. Não tem como continuar, porque eu não fiquei pobre, eu fiquei negativo. Pobre tem R$ 1.000 na conta, 500 na conta. Não, fiquei negativo mesmo. Porque tu tem que pagar a rescisão, eu paguei a rescisão dos funcionários todos. Fiz questão de pagar fornecedor, fiz questão de pagar, né? Então você vai ter que dever alguém, né? E acabou sendo o banco. E aí eu peguei e recomecei minha vida, né? Não falei nada com meu pai, fiquei calado, ele ficou sabendo, mas eu preferi meio que me isolar no meu canto para raciocinar. Não deitei, não me abati. Eu coloquei na cabeça que isso foi importantíssimo. Primeiro, para diminuir minha ambição. Segundo, para eu perceber que há altos e baixos, você nem sempre vai vencer. Então, uma derrota te engrandece. Né? Nós aprendemos com os erros, as derrotas são importantes. Então, não me arrependo de nada e foi bom isso ter acontecido, porque aí eu comecei a entrar no meio empresarial. Comecei a empresariar artistas e aí comecei a fazer assessoria deles. Abri, na época, a MF Models, ou seja, as paniquetes foram todas meus clientes. As musas fitness, foi eu que lancei. Eu fui o precursor do fitness. Não tinha fitness na época. Fui eu que comecei com isso. A musa da cinturinha fina, a musa da barriga chapada, essas coisas todas. Legal. Fui eu que comecei. Né? Elas podem comprovar isso. A imprensa, aliás, o Google prova isso. É só botar MF Moda. Aí virou MF Assessoria e depois se tornou MF Press Global quando eu abri nos Estados Unidos. Na época da informática, eu tive escritório nos Estados Unidos também, em Miami. Bacana. Cresceu bem, então, o negócio, né? Eu tive escritório no sul do Brasil, tive galpão no sul do Brasil, em Santa Cruz. Tive no Paraguai também, tive escritório lá dentro. Tive também uma oficina pequena, um escritório pequeno, em Montevidéu também, e Buenos Aires. Fui representante da marca de computadores Vitsuba, da Argentina. Fui umas 30 vezes para Buenos Aires já, na época. Que bacana. Aí, assessorando as pessoas, fui crescendo como assessor de imprensa e aí ganhei um prêmio depois, como recorde na criação de personagens. E nessa época você já tinha feito jornalismo também? Não, eu comecei a fazer jornalismo e aí o presidente da associação chegou para mim e falou: tu faz jornalismo para quê? Se você já tem umas 10 colunas já. Eu tinha 10 colunas boas. Eu fui colunista do R7. Eu tive uma coluna igual a Fabiola Hyper tem.
Eu era meio que um outro colunista, Fabiola Hype e eu, Que né? legal. Só que não deu para brigar com ela. Sim. Até porque eu assessorava pessoas e ela não, é diferente. Tive coluna no Cena Pop do UOL. Nossa, eu tive. Quando eu ganhei o meu registro de jornalista, eu estava com muita coluna. Eu tinha coluna no Jornal de Santa Catarina, lá no. Meu Deus, esqueci o nome da cidade. Depois eu lembro. Numa cidade de Santa Catarina que eu tive também uma coluna lá. Até hoje eu tenho muitas colunas. Tá? Hoje eu tenho um total, dá umas 20. Portugal e Angola e Brasil. Aventuras na História do UOL, Mega Curioso, Tecmundo, Resiliência, o Impala aqui tem muita coluna. Que Mas eu legal. sempre tive coluna. Já tem uns 8 ou 9 anos que eu tenho colunas. Em lugares bons, tá? Lugares bons. Que bacana. É. Então, consegui o meu registro de jornalista. Depois eu recebi um convite de um jornalista, de um diretor internacional. E aí eu fiz meu registro na Bélgica internacional. E consegui o meu registro de jornalista em Portugal por causa do registro internacional, porque, querendo ou não, eu podia atuar aqui com registro internacional, né? E consegui meu registro aqui em Portugal. Mas eu não terminei a faculdade de jornalismo. Eu iniciei e tranquei, e eu tenho registro de jornalista. Uhum. Minhas faculdades são biologia, história, psicologia, neurociência, aquelas todas que eu falei Tá. no início. Mas o jornalismo tem. Você tem o registro porque faz bem feito, né? Olha, o jornalismo, você é bom ter a faculdade. Eu tenho aqui 10 jornalistas da minha empresa e eu peço que tenha diploma. Eu prefiro que tenha diploma, porque o que você aprende no curso de jornalismo, tudo que você aprende em faculdade não é igual. Você pode ser autodidata, não tem problema. Mas a faculdade vai te dar ali. Por mais que você faça. Por exemplo, eu faço a faculdade e eu pego lá o material da faculdade. Eu leio o material, mas às vezes eu vou ver artigo científico. Eu prefiro ler artigo científico, eu gosto mais, me traz mais emoção. Então, isso é ser autodidata, você pegar e pesquisar por si só os artigos científicos para aprender. Mas a universidade te deu os tópicos. Então, é importante você saber o método ali e tal. E o jornalismo é diferente dos outros. Né? A biologia, por exemplo, quando eu fiz biologia, você tem um laboratório, você tem tudo isso, não tem preço. Mas, tirando essas áreas da saúde, que você é obrigada a ter clínica, a ter laboratório, a ter o espaço, você é obrigado a ter presença física. Tirando esses, o jornalismo você pode fazer 100% online, sem problema. Mas aquelas técnicas jornalísticas são importantes. Eu aprendi. Eu aprendi sozinho as técnicas. E, inclusive, jornalistas formados que eu contrato, eu ensino também. Ah, que Porque, às vezes, ele legal. está formado e não sabe algumas coisas. Sim. Mas tem uma coisa que eu te falo, Sérgio, que não tem preço, que o curso não vai te dar. Criatividade. E jornalista tem que ter criatividade. Essa é a diferença. Então, Você pensar num bom tema que vai dar repercussão. Olha, eu tenho contabilizado muito mais de... Vou chutar, tá? Não é exato, não. Mas muito mais de 300, com certeza, home do Globo.com, de matérias que foram ideias minhas ali, na época do fitness, principalmente. Lembra a bandeirinha Fernanda Colombo? uhum. A música da arbitragem? Fui eu na época. Olha aí. Esse é um exemplo. Ou seja, eu peguei e ela saiu em 180 países. Eu recebi telefonema da NHK do Japão, CCTV, falo com eles, mantive os contatos, eu sempre mantenho meus contatos. Então, o mundo todo me ligou na época, porque eu criei a musa da arbitragem. Né? E a Cris Borg, por exemplo, do Vale Tudo, aquela briga com ela, com a Honda, eu pegava as brigas, né? Cris, responde aí a Honda, responde no Twitter, vamos embora. Aí eu pegava aquilo ali, criava matéria e mandava para os jornais. E aí, quer? Vamos lá. E aí, Globo Esporte, o Ego, o R7, o UOL, quer, não quer? Entendeu? Porque eles que decidem. Eu não mando nenhuma redação, longe disso. A assessoria é um papel de pedinte, né? Você está praticamente ali pedindo, né? Mas para isso você tem que trazer um conteúdo
né? Se você não quer se sentir pedinte, leve um conteúdo que ele vê, que o jornal, a redação, o diretor, a editoria veja que vai repercutir, que ele vai pegar a tua ideia. Muito legal, hein? Fabiano, a gente teria aqui, no mínimo, muitas horas mais de papo, né? Então, eu já quero fazer um convite para você, para gravarmos um outro, e aí talvez focar em neurociência mesmo, num próximo, porque, Vamos. para quem não sabe, eu estava vendo como é que eu cheguei até o Dr. Fabiano, eu estava ouvindo aí um podcast, um dia estava ele lá. E aí me chamou muito a atenção a abordagem. Falei, poxa, eu preciso entrar em contato. Eu levei uns 2 meses para entrar em contato contigo. Fui postergando até que um dia eu falei, poxa, deixa eu falar. Semana passada a gente falou e hoje estamos aqui gravando. E agradeço muito a sua gentileza aí de ter participado aqui, contado essa tua história, que inspire muitos dos nossos ouvintes e quem está também nos assistindo no YouTube a traçarem uma carreira assim, né? Tipo, sem medo e com decisões, né? Tome decisão e vá para frente. Não, tu não tem, olha, não tem que ter raiva de ninguém, não tem que pensar que você não vai conseguir, que você não é capaz. Pelo contrário, use como exemplo. Eu tenho, eu tenho algo em mim, Sérgio, desde pequeno. E vou falar isso em nome dos meus filhos. Eu nunca consegui ter inveja. Nunca consegui. Muito pelo contrário, eu tenho uma mania, não é mania, não. Eu tenho uma coisa de admiração. Então, pô, quando o Sérgio me procurou, pô, você veio humilde ali falando, Fabiano, pô, queria que você participasse. Olha, meu podcast está começando agora. E se você puder participar, a forma que você abordou, falou, eu olhei assim, lendo, eu falei, pô, esse cara vai crescer. Sabe por quê? O princípio do crescimento está relacionado à inteligência, obviamente, né? Então, se você é inteligente, você vai saber os melhores mecanismos para poder chegar lá. E inteligência ela é mediante a vários fatores, seja ele precursor genético, seja ele a neuroplasticidade que você desenvolveu na sua vida, com base em diversos fatores. E cognitivamente você sente quando a outra pessoa é inteligente, né? A maneira que ela aborda. E faz parte da característica de uma pessoa inteligente a humildade. Porque pessoas inteligentes são humildes porque são curiosas. E quem é curioso escuta e quer aprender, quer saber. Então, a humildade faz parte disso. Então, quando você me chamou ali, a forma que eu falei, pô, esse cara vai crescer. Que legal, cara. E foi o que eu te falei hoje, eu quero fazer parte da tua história. Poxa, já está na história. Tomara. E que as Maravilha. pessoas usem isso como exemplo e todos os outros convidados do seu programa, que todos vão trazer coisas boas, até porque você, como produtor do seu programa, você escolhe a dedo as pessoas que chamam. Então, todas as pessoas que você vai chamar é para levar conhecimento. Então, é isso. Com Você certeza. está Então, fazendo um bem. Está fazendo um bem para a humanidade. que maravilha. Fico muito feliz. Você quer deixar aí como é que as pessoas te encontram, o Instagram, o site, apesar de estar na descrição, mas você falando também é ótimo, né, para o pessoal. É tudo Fabiano de Abreu Oficial. Não fico muito na rede. Ah, mas você posta todo dia. Não, não sou eu. E para mandar mensagem é difícil para mim, mas quem mexe na minha rede social, quando vê uma mensagem que é algo interessante, ele vai me passar. Ele passa. Ah, então tá jóia. Então, Né? super Porque tu sabe obrigado. que tem aqueles que chamam para nada. Sim. Tem que ter um propósito das coisas, né? Tudo na vida. Eu não vou chamar ninguém sem um propósito. Né? Não faz sentido. Com certeza. Então, novamente, super obrigado e naveguem aí no site do Dr. Fabiano de Abreu, que vocês vão ver que maravilha que tem ali, muitos artigos, muito conteúdo, fantástico. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Deixa eu dar um print aqui na tela para a gente colocar no... Vamos dar aquele sorriso. Cara, eu aposto que vão falar assim, pô, tu tá de sacanagem, tu tá plagiando você mesmo. Verdade. Tá? Depois,